Eu prometo para você que esse vídeo aqui vai ser o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, devido à gravidade do que eu vou trazer aqui para todos vocês. É simplesmente inacreditável o que acabou de acontecer, o que acabou de ser confirmado direto de Brasília. Tudo isso e muito mais vai estar aqui, gente, tá? Uma bomba atrás da outra. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, sem enrolação, direto aqui para as informações. E logo de cara, gente, vejam só que matéria da Gazeta do Povo, gente, tá? Estados Unidos versus Moraes. Pressão internacional avança. Pressão dos Estados Unidos contra Moraes avança. Vamos saber do que se trata? Hoje, definitivamente, o dia não está sendo bom para o Moraes, né, gente, tá? O programa Paulo Figueiredo Show, exibido na última terça-feira, destacou o avanço de pressões internacionais contra o ministro Alexandre de Moraes, com foco em movimentos políticos e institucionais dos Estados Unidos. Segundo a análise, do Paulo Figueiredo, o relatório recente do Comitê Judiciário da Câmara Americana acusa Moraes de promover censura e uso político do judiciário com possíveis impactos nas eleições brasileiras e até na soberania dos Estados Unidos. O cenário também envolve novas tensões diplomáticas. O senador Flávio Bolsonaro criticou decisão que impediu a visita do assessor de Donald Trump, Darren Beach, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, apontando risco de retaliações econômicas. Além disso, o programa mencionou o avanço das investigações sobre o empresário Daniel Vorcaro, cuja possível delação premiada pode atingir ministros do STF. Essa delação do Daniel Vorcaro pode atingir Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, até mesmo a decepção do Nunes Marques. No contexto internacional, a análise sustenta que o ambiente se deteriorou após a reversão das sanções de 2025, indicando um agravamento das relações e nas críticas do judiciário brasileiro. Ou seja, Moraes perdeu completamente a credibilidade. E agora, o comitê americano, os congressistas americanos estão aí avançando e investigando o ministro Alexandre de Moraes. E, recentemente, o Eduardo Bolsonaro, concedeu entrevista à CNN e disse, olha, é muito possível que a Magnitsky possa ser aplicada aqui no Brasil novamente. O que será que o Eduardo está sabendo que a gente não está sabendo? O que será que o Paulo Figueiredo está sabendo que a gente não está sabendo? Eu estou curiosa, gente, tá? Porque segundo Paulo Figueiredo, a pressão internacional avança contra Alexandre de Moraes. Outro que está desesperado também é o Lula, gente, tá? Mais uma pesquisa acaba de ser publicada e adivinha o resultado. O pior possível para Lula da Silva, gente, tá? Lula hoje não dorme, se dormir vai ser à custa de muito medicamento. Lula deve estar chorando em posição fetal num banheiro, deve estar choramingando, porque ele não consegue passar Flávio Bolsonaro. Tá aqui, gente, tá? Meio ideia. Pesquisa, meio ideia. Flávio tem 45,8% e Lula 45,5% no segundo turno. Ou seja, numericamente, Flávio Bolsonaro está à frente do Lula mais uma vez, gente, tá? 45,8% é maior do que 45,5%. Ah, Fabiana, mas é mínimo, mas está à frente, numericamente. Gente, contra fatos não há argumentos. Numericamente, nem que seja 3 pontos percentuais, ele está à frente. 45,8% é maior do que 45,5%. E esse é o motivo do desespero do Lula. Ou seja, é pé de meia, é gás do povo, é isenção de imposto de renda, nada que o Lula faça está resolvendo, está salvando. O senador Flávio Bolsonaro aparece com 45,8% das intenções de voto contra 45,5% do presidente Lula do PT, em um eventual segundo turno na disputa pelo Planalto. Segundo pesquisa Meia Ideia divulgada nesta quarta-feira,
O resultado representa empate técnico entre ambos. Tá aí, gente, tá? Empate técnico, sim, por causa dos 2 pontos percentuais para mais para menos, mas numericamente, Flávio Bolsonaro está, sim, à frente do Lula, para desespero da esquerdalhada e para a petralhada, gente, tá? Calma que tem mais. Aí o Lula começa a entrar em desespero, né? Aí a culpa é do Bolsonaro. Tá aqui, gente, tá? Mais uma vez. Lula culpa Bolsonaro por escândalos do Master e aconselha Moraes a se declarar impedido. O próprio Lula está aconselhando Moraes a se declarar impedido, automaticamente ser afastado, né? Se afastar dos julgamentos que envolvam caso Master e Daniel Vorcaro. O próprio Lula está aqui aconselhando Moraes a se afastar do julgamento que envolva Vorcaro e o Banco Master. O Lula só piora a situação do Moraes, né, gente? O Moraes está ali respirando a custas de aparelho e basicamente o que o Lula faz é o quê? Ir lá e desligar a energia para acabar com o resto. Gostei desse comentário aqui, gente, tá? O que a gente tá vendo é isso aqui, gente, tá? O Alexandre de Moraes tá ali respirando a custa de aparelho. Aí o Lula vai lá e desliga a energia. É basicamente isso que o Lula fez aqui agora, gente. Oh, meu Deus do céu. Que situação caótica pro Moraes, gente. Que ponto que Alexandre de Moraes chegou. O presidente Lula culpou, claro, né, gente? O Lula sempre culpa alguém. A culpa nunca é dele, né, dos companheiros dele, não. A culpa é do Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro saiu do regime fechado, foi para casa, agora voltou, a culpa agora voltou a ser do Bolsonaro. Então, gente, o Lula culpou o governo do ex-presidente Bolsonaro pelo início das supostas fraudes financeiras cometidas pelo Banco Master, que envolvem o Banco de Brasília, BRB, os altos escalões dos 3 poderes da República. Desde que o caso veio à tona no final do ano passado, as investigações da Polícia Federal descobriram envolvimento de parlamentares, tanto da direita quanto da esquerda, pessoas próximas ao petista e ministros do STF, como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Lula questionou o motivo pelo qual as apurações da imprensa não costumam citar o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por envolvimento no caso. Lula está furioso com a imprensa, porque a imprensa, os jornalistas, não citam, né, o presidente do Banco Central do Bolsonaro, Campos Neto. Por que será, né, gente, tá? Já que foi durante a sua gestão na autarquia do Banco Master, cresceu, né, as custas supostamente de fraudes financeiras. Ele disse o seguinte, olha o desespero do Lula: o Roberto Campos legalizou o Banco Master e todas as falcatruas que vêm na árvore genealógica do banco tem o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes e os ministros deles. É só você mostrar que vai perceber que há uma tentativa de esconder o verdadeiro. A serpente que pôs o ovo, o Campos Neto, né, disparou o Lula em entrevista. Então, para ele, a culpa é do Bolsonaro, é do Campos Neto, é do Paulo Guedes. Que vergonha, Lula, que vergonha. Meu Deus, que ponto, que nível que você chegou. Os seus aliados, os seus ministros, atolados até o pescoço nesse escândalo, gente, tá? É o Jacques Wagner, a nora lá, 11 milhões. Lula, o Jacques Wagner é aliado seu, é líder seu no Senado Federal. É grande aliado seu. Guido Mantega já foi seu ministro, recebia R$1 milhão por mês do Banco Master. Guido Mantega, seu aliado histórico na política. Você quer esconder isso também? Ou ele era ministro do Bolsonaro também? Que mais, gente? Teve tanta coisa. O Lula, foi você que teve reunião com o Vorcaro 3 ou 4 vezes. Vai lá saber, pode ter sido até mais vezes. Isso que a imprensa descobriu. Fora a podridão que nem foi revelada, nem deve ter tido até mais reuniões. Foi o seu ministro da Justiça, tá? O Ricardo Lewandowski, que estava lá recebendo 5, 6 milhões, escritório da família dele que recebeu 5, 6 milhões do Vorcaro. Agora você vem e tem a pachorra de querer jogar a culpa no Bolsonaro. Bolsonaro nunca teve reunião com o Vorcaro. Aquela fotinho lá que o seu aliado, Rogério Corrêa, soltou na imprensa, que teve que ir lá se retratar, pedir perdão pro Bolsonaro, porque a justiça determinou, aquilo ali foi uma fake news.
E contra fatos não há argumentos. Lula, você vai ter que engolir que os seus aliados, os seus cupinjas, eles estão envolvidos até o pescoço nesse escândalo. Seu aliado, seu companheiro, né? Que você disse agora no início. Seu companheiro, Alexandre de Moraes. O ministro que você colocou lá no STF, lá o Dias Toffoli. Esses é que estão atolados nesse escândalo. E claro, a decepção do Nunes Marques também, né, gente? Tá? Porque sabe que aqui que eu sou justa. Tá? Teve sim Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, mas também teve a decepção do Nunes Marques também envolvido nesse escândalo de corrupção, de roubalheira, de fraude, com esse criminoso do Daniel Vorcaro. Vamos dar a César o que é de César, né? Você sabe que aqui eu não escondo nada. Vamos lá, gente. E agora? Ministro que desistiu, tá aqui, ó, na Folha de São Paulo. Ministro da Previdência, notícia boa, gente, pode comemorar. É menos um incompetente para derrubar, destruir o nosso país. Ministro da Previdência desistiu de concorrer às eleições e diz que fica no cargo a pedido do Lula. Ou seja, ele renunciou à possibilidade de concorrer a algum governo, algum, né, cargo de governador para continuar com o Lula. Né, gente? É notícia boa. Já pensou esse cara governar um estado? É notícia boa. Deus do céu. Imagina um homem desse envolvido aí nesses escândalos da roubalheira do INSS, sendo governador de um estado. Meu Deus do céu. Tá aqui a notícia. É esse que está aqui na sua tela, gente, tá? Em nota, o ministro afirmou que a permanência do governo se deu para priorizar o combate rigoroso às fraudes e a redução de filas do INSS. Parece até piada, gente, tá? Na época do Bolsonaro era 1 milhão de pessoas tentando se aposentar, pegar um benefício, algum benefício. Agora, na gestão do Lula, foi para 3 milhões. E o cara tá aqui dizendo que vai salvar. Não, vou acabar com a fila. Igual o Lula, né? Só promete. A decisão atende a um pedido direto do Lula para que o ministro priorize a continuidade da missão de cuidar dos nossos aposentados. Aqui cuida bem dos aposentados. Esse cuida muito bem dos aposentados. A gente está ferrado e lascado, mas pelo menos governador ele não vai ser. Então dessa aí a gente pode comemorar. Ele renunciou à possibilidade de ser governador. Até mesmo porque depois desse escândalo, basicamente impossível, né, alguém votar num traste desse, né, gente, tá? Eu imagino. Gente, nesse boletim tem mais informação que eu separei aqui pra vocês. Peguem a pipoca e assistam de camarote. Lula da Silva, veja o comentário aqui em cima, ó. Lula arrebentou o Moraes, expôs a sujeira ainda mais e piorou drasticamente a situação de Alexandre de Moraes. Lula da Silva, gente, tá? O que tá acontecendo com Lula, gente, tá? Lula arrebentou o Moraes, expôs a sujeira ainda mais e piorou drasticamente a situação que já estava triste para o ministro Alexandre de Moraes. Assistam de camarote, já vai pegando a pipoca, vejam só. A imagem do Moraes já não tá ruim o suficiente a ponto de que o Lula precisa piorar ainda mais. Dê uma olhada nesse vídeo do Lula agora, que ele chama, inclusive, Alexandre de Moraes de companheiro. Não é o ministro Alexandre de Moraes, é o companheiro Alexandre de Moraes. Olha só, o Lula terminou de afundar a reputação e imagem, que já não existe mais, do Moraes. Que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E no ano político que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte...
A República não vai cair. A República já caiu. Olhem o nível de exposição dessa gente. O presidente da República dizendo em rede nacional que instruiu o ministro do STF a como se defender. E isso, inclusive, me parece uma alfinetada. Ó, Moraes, eu disse para você o que você tinha que fazer para diminuir os danos, até porque eu, Lula, sou experiente nisso. Eu já fui preso por corrupção, fui condenado em 3 processos por corrupção e virei presidente do Brasil. Então, de marketing e contenção de danos, eu entendo. Eu digo para você, vá nessa linha. Você não quis, então eu estou dizendo por você. Foi inclusive uma alfinetada do Lula, porque querendo ou não, o Lula disse, nesse ano de eleição, essa imagem do STF prejudica todo mundo. Um ministro do STF conversando com o presidente sobre um assunto dessa proporção e sendo instruído sobre linha de defesa. Olha só, o Lula instruindo a linha de defesa que o Moraes tem que adotar. Isso é um verdadeiro atoleiro em esterco. Chamem do que quiserem. Isso já não é uma república, isso já não é uma tripartição de poderes, isso não é um Estado democrático de direito. Esse PT tem que ser expurgado para sempre. E esse STF precisa ser reformado com esses ministros empichados. Não há outra solução. O Brasil está vendo. Resumindo aqui para você, gente, tá? O que é que a gente acabou de assistir? Lula da Silva, a alma mais honesta da face da terra, né? A Madre Teresa de Calcutá do Congresso Nacional, o homem mais íntegro, mais justo, mais honesto do Brasil, dando lição de moral no ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui virou uma piada mesmo, gente, tá? Isso aqui virou uma verdadeira chicana, gente, tá? Isso é uma vergonha. Lula da Silva preso por corrupção. Lula da Silva preso por corrupção, dando aula de direito para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que você tem que se comportar, você tem que fazer isso, Moraes. Que vergonha, gente. Lula da Silva acabou de piorar ainda mais a situação do Moraes, porque quando você vê os jornais, né, falando uma coisa ou outra, olha, eu descobri, veio para mim essa informação, olha, documentos chegaram até a mim que indicam que o Moraes voou 8 vezes, que fez um contrato de 129 milhões no escritório da esposa, que o Moraes conversou com a esposa, até o momento em que só a mídia tá falando sobre essa questão, né? Tá mais brando, mas agora chegar no ponto de um presidente da República expor isso aqui, gente, tá? É porque o trem tá muito pior pro Moraes do que a gente imaginava. Para chegar ao ponto de o Lula ter que expor, é porque o trem tá muito feio nos bastidores. Vocês podem ter certeza disso. Que a coisa tá feia lá nos bastidores, lá naquele lugarzinho onde a gente não enxerga, onde a gente não vê, a gente não ouve, lá nas reuniões. O trem tá feio, gente, tá? E o Alexandre de Moraes, gente, tá? Definitivamente ligou o modo desespero com a iminência da delação do Daniel Vocaro, que está chegando, gente. Está chegando a delação do Daniel Vocaro e Alexandre de Moraes ligou o modo desespero. Para quem estava dizendo que o Moraes está tranquilo, Moraes está de boa, Moraes tá... Não, Moraes preocupado? Claro que não. Vocês acham mesmo que se Moraes não tivesse preocupado, Alexandre de Moraes, ministro do STF, não tivesse preocupado com a delação do Daniel Vocaro, que pode acontecer a qualquer momento, já foi assinado lá com a Polícia Federal, com o André Mendonça. Vocês acham que Alexandre de Moraes, ele não estaria preocupado se tivesse tomado essa decisão aqui? Essa decisão que o Alexandre de Moraes acabou de tomar só prova que ele está desesperado. Antes de trazer o vídeo, deixa eu ler aqui para vocês. Desesperado, em meio às tratativas para uma delação premiada de Daniel Vocaro, Alexandre de Moraes resolveu desenterrar, tirar da gaveta uma ação apresentada em 2021 por advogados do PT,
que questiona a validade e os limites constitucionais das colaborações premiadas. O Alexandre de Moraes usou e abusou de delação premiada todos esses anos. Prova cabal a delação do Mauro Cid, que ferrou e lascou com 500 milhão de pessoas, aí, principalmente todos os aliados e o próprio Bolsonaro. O Alexandre de Moraes usou e abusou da delação premiada, né? Até então, para ferrar e lascar com a vida do Bolsonaro e dos aliados, delação premiada para ele estava tudo ok. Delação premiada a gente tem que usar. É um direito, vamos usar a delação premiada. Né? Mesmo com aquela delação fajuta do Mauro Cid, que a todo momento ficava assim, eu não me lembro, não, eu não me recordo, eu acho que possivelmente pode ter sido assim, era nunca nada concreto, né? Era sempre assim, olha, eu não me lembro, eu não me recordo, mas eles levaram em consideração essa delação do Mauro Cid para ferrar com a vida de meio mundo, principalmente com o Bolsonaro e os seus aliados. Agora, como a coisa tá fedendo pra cima do Alexandre de Moraes, calma, gente, eu preciso encontrar um meio, um subterfúgio, eu preciso fazer um malabarismo, eu preciso fazer alguma coisa pra que delação seja freada. Aí ele cavucou, mexe aqui nas gavetas, tem essa aqui, apresentada pelo PT, pelos advogados do PT lá em 2021. Eu posso desenterrar isso aqui e dar um jeitinho nessa delação premiada do Vorcaro. Gente, isso aqui beira a loucura, gente. Alexandre de Moraes está enlouquecido, ele está desesperado com a delação do Daniel Vorcaro. E o pior, gente, tá? Porque com essa decisão aqui, abre precedentes para o Brasil e para o mundo interpretar que realmente Alexandre de Moraes tem culpa no cartório. Porque senão ele não estaria nesse desespero. Assistam que vocês vão entender. Do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de liberar para votação uma ação que é lá de 2021 e agora em 2026 ele pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marque a votação. Do que se trata esse assunto? E esse tema deve repercutir muito. Se trata sobre delações premiadas. É uma ação que está com ele, Alexandre de Moraes, que é o relator, um pedido do PT sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi... agora ele quer limites, né, nas delações premiadas. Depois que ele ferrou e lascou, né, muitos juristas lá interpretaram até que ele ameaçou o Mauro Cid. Olha, Mauro Cid, fala, porque, sua esposa, sua filha, seu pai pode ir para cadeia. Né? Muitos juristas detonaram o Moraes naquela época. Mas agora ele quer que delações tenham limites, tá? Ele questiona a validade, né? Esse processo, essa ação questiona a validade e os limites. Agora, né, que a água bateu na bundinha, agora que essa delação premiada pode destruir a vida do ministro Alexandre de Moraes, agora ele é para parolar. Delação agora, a partir de agora, tem que ter limites. A partir de agora, que tá ferrando com a vida dele, agora tem que ter limites. É desespero, gente. É desespero. Sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi apresentada em 2021. Ela é uma ação, já recuperando aqui com os dados objetivos, que, segundo o PT, ela quer delimitar constitucionalmente a aplicação da delação. E um dos pontos do pedido que está com o ministro Alexandre de Moraes, que agora ele quer que o Supremo vote, fala sobre acordos de colaboração celebrados para quem está preso e presumindo-se até uma voluntariedade do delator de fazer essa delação, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir delas produzidas. Esse é um ponto, esse é um dos pedidos. Mas qual é a grande questão? A pergunta que vai ser a repercussão do dia. Por que um assunto que está com o ministro desde 2021 começa a ser pautado, ou ele quer que seja pautado pelo Supremo, agora em 2026, em que temos o contexto de uma delação premiada que está sendo negociada ou será negociada com investigadores por Daniel Vorcaro, que está no centro dessa questão do Master. Lembrando que o Master tem 2 ministros citados em questões relacionadas ao banco, o próprio Moraes e o ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes pediu
pediu para o Fachin marcar. Esse pedido está lá no andamento processual. A Malu Gaspar, inclusive, antecipou essa informação lá no blog dela, no Globo. Claro que ela vai falar também aqui ao longo da Globo News sobre esse assunto. Ela antecipou isso. E, basicamente, essa pauta, para além de levar o assunto adiante, ela vai ser pautada pelo pedido do relator numa data próxima, que o Fachin vai definir, no plenário presencial, ou seja, aquele com os 10 ministros se manifestando e justificando os seus votos. E dali pode sair algum tipo de restrição ou algum tipo de regra mais específica a delações premiadas. Essa é a grande questão, com o contexto de um Daniel Vorcaro tentando fazer uma delação. Em que ponto está o caso dele? Ele assinou um acordo de confidencialidade, que é o primeiro passo, está negociando com seus advogados o que ele vai entregar, se vai ter ou não políticos, ministros do Supremo, e aí ela começa a ser negociada oficialmente. Já quero chamar aqui, então, para a gente conversar o Valdo Cruz, porque esse contexto, Valdo, e vindo de uma ação que está há muito tempo lá, vai ter uma repercussão hoje ao longo do dia sobre o porquê de, tanto tempo depois, num contexto de uma delação ainda em negociação e que mira o Supremo de alguma forma, ou há uma expectativa de que possa citar ministros do Supremo, está sendo agora discutida ou quer que se discuta lá no Supremo algum tipo de limite. É, como a jornalista mesmo disse, gente, tá? Esta delação, né, o teor dessa delação do Daniel Vorcaro pode trazer denúncias exatamente contra ministros da Suprema Corte, principalmente Alexandre de Moraes, que está atolado até o pescoço nesse escândalo do caso Massa e do Vorcaro. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive ontem o jornalista da CNK, o Caio Junqueira, relatou isso. Eu trouxe aqui a informação para vocês. O jornalista da CNK, Caio Junqueira, disse que a pessoa mais prejudicada seria Alexandre de Moraes, mais até do que Dias Toffoli. Se vocês assistem todos os vídeos que eu posto aqui, estão sabendo dessa notícia. Foi amplamente divulgada ontem. Caio Junqueira, da CNN, ontem revelou que essa delação premiada do Daniel Vorcaro, tá? Que todos esses escândalos que estão explodindo tende, na verdade, é muito pior para o Moraes do que para o próprio Dias Toffoli. O teor das investigações, o que eles estão descobrindo, o que está sendo revelado, é uma tragédia atrás da outra contra Moraes. E aí, do nada, uma ação, né, gente, que estava engavetada por cerca de 5 anos, é de 2021. 5 anos engavetada, estava guardadinha. Mas agora que essa delação premiada pode ferrar e lascar com a vida do ministro Alexandre de Moraes e de alguns outros ministros, agora é necessário ressuscitar, desenterrar esta ação que foi feita por advogados do PT. E aí, gente, é desespero ou não é? E agora é aquele precedente que eu disse para vocês lá no início. Com uma notícia dessa, que mostra realmente, prova, isso aqui é a prova que Alexandre de Moraes está desesperado. Só que isso aqui, mais do que tudo, abre precedentes para o Brasil inteiro interpretar que nesse angu pode ter caroço gigante, de que realmente Alexandre de Moraes pode ter culpa no cartório, de que Alexandre de Moraes pode ser extremamente prejudicado com essa delação do Daniel Vorcaro. No meu entendimento, é o Alexandre de Moraes fazendo malabarismos, tá? Para frear, limitar delação premiada. Na época que eles estavam ferrando e lascando com a vida do Bolsonaro através do Mauro Cid, essa ação estava bem guardadinha, né? Eles nem lembraram dela, né? Quando é para ferrar com o Bolsonaro, com os generais, com o pessoal do 8 de janeiro, eles nem lembraram dessa ação, né, do PT, estava guardadinha lá. Mas agora, como a água bateu na bundinha, como essa delação do Daniel Vorcaro tem tudo para ferrar e lascar com a vida de ministros do STF, principalmente de Alexandre de Moraes, aí agora é mais do que necessário. Tem que desenterrar essa ação, tem que ressuscitar essa ação e principalmente tem que acelerar, porque segundo a jornalista aqui, parece que o Alexandre de Moraes quer acelerar essa votação, quer acelerar, olha, tem que aprovar rápido, tem que ser presencialmente, tem que ser debatido ali presencialmente, porque se algum ministro pensar, né, em votar contra, eles vão ficar ali debatendo. É uma espécie de intimidação. Quando é todo mundo junto ali, é basicamente uma espécie de... A gente interpreta de fora, né? Porque todo mundo junto ali parece mais meio que uma intimidação. Se tem algum ministro ali pensando em votar contra, Alexandre de Moraes está ali olhando cara a cara. E aí, cara, vota a favor, tá? Gente, é desespero. Na minha opinião, isso aqui chama-se desespero. Para vocês, tem outro nome?
Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, tá?